Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Pessoal, Atualidades presente mais uma vez aqui na Rede Conecta, retransmissora da Rede Brasil. E hoje eu estou recebendo uma figura que eu aprendi a admirar com o passar do tempo em função do profissionalismo que ele traz dentro de si e que partilha com as pessoas. Porque quando você tem talento para desenvolver um trabalho, se você também não partilha esse talento, eu acho de um grau de egoísmo extremamente elevado e fica uma coisa até esquisita. E quando você faz esse talento, transforma esse talento numa profissão, eu acho que daí é a fórmula perfeita, é a fórmula completa. Eu estou fazendo referência, aliás, eu acho, na externa a gente já conversou algumas vezes, mas eu tenho a impressão que no estúdio é a primeira vez. Senhoras e senhores, estou aqui com Marcos Navarro, estilista. Quanto tempo você está aqui em Araras, querido? Um prazer te receber. Paulo Leone, meu querido, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu brinco que a gente se conhece há muito tempo. Há muito tempo. Não precisamos falar desde quando, não é? Podemos mas, também. Eu estou com 56 anos, então eu começo assim a entrevista. E, na verdade, eu sou nascido em Araras. Sei. Né? Eu sou nascido em Araras, eu sou o segundo filho, na verdade eu sou gêmeo com uma menina, minha irmã mais velha tinha 8 anos, e aí nasci eu e a Márcia. Eu nasci primeiro, então eu falo que eu sou do meio. Tá. Né? E depois eu nasci, depois de meia hora minha irmã gêmea nasceu, a Márcia. Mas eu nasci em Araras. Eu começo a minha carreira com 14 anos, que eu vou para São Paulo para trabalhar com um grande costureiro, que é muito triste em nosso país, porque você não acha mais nada do Roger. O Roger foi um grande costureiro. Naquela época a gente nem usava a palavra estilista, né? Era costureiro, né? Que tinha o Denner, depois, posteriormente, apareceu o Clodovil, que já vinha na história, mas até você chegar no ápice, tudo tem um tempo, né? E aí, nesse período, quando eu fui para trabalhar com o Roger, o Clodovil ainda estava nativo, era 83, 84, e eles estavam, mas o Roger tinha um prestígio muito grande, eu lembro até hoje, um ateliê de esquina Alameda dos Ambiquaras, e com 14 anos ele falou, preciso falar com seu pai, eu falei, meu pai não vai deixar eu trabalhar nesse lugar. Entendi. E eu era uma criança, eu era um adolescente tão ingênuo, eu não sabia explicar o porquê, mas o mundo da moda, isso a gente pode falar sem medo de errar, 90% dos homens são homossexuais. E eu, naquela minha ingenuidade, percebi tudo aquilo, senti uma coisa. Falei, mas meu pai foi uma graça, Paulinho. Sei. Uma graça. Nós saímos, ele conversou. Eu fui um dia com uma prima, que já havia morado em São Paulo. O Roger foi muito simpático, ficou impressionado com o que ele viu dos meus desenhos. Também era uma coisa muito rudimentar, até porque eu era uma criança praticamente. O que você desenhava inicialmente? Na verdade, uma professora minha de português que se ligou, muito sensível. Ela, eu falo que a Mara Figueiredo, que é uma que eu amo de paixão, me salvou. Conheço Mara. A Mara. Beijo, Mara. A Mara é um presente na minha vida. E a Mara, ela conseguiu detectar. Ela via eu desenhando e eu desenhava muito a figura feminina. Sei. Muito a figura feminina. Aí ela instintivamente. Falou, instintivamente. Mas isso assim, desde 6, 7 anos de idade, eu estou desenhando vestido. Vestido, roupinha. Tá. Naquele período, o concurso de Miss era uma coisa muito glamurosa. Importantíssimo. Então eu desenhava na volta dos cadernos, assim, no contorno, a lição no meio, que eu fazia muito mal feita, porque eu só queria desenhar. Mas na volta, no contorno das lições, eu fazia o croquisinho, Miss Araras, Miss Leme, Miss Conchá, e o pessoal em casa tinha que votar. A que estava mais bem vestida, mais bonitinha. Sei. E a Mara, quando olha aquilo, ela percebe de cara que aquilo era um talento, era um dom. Você estudou no Cesário Coimbra? Não, estudei no Vicente Ferreira, no Cândida. Tá. E aí ela me fala, ela fala, também. Mara, também no Vicente? Verdade. Eu tenho boas recordações do Vicente. E aí, quando ela fala para mim, Marcos, você desenha figura feminina porque você gosta de desenhar roupa. Você gosta de desenhar os trajes. Olha como é detalhado, a rendinha, o botãozinho. Coisa de criança, né? Mas já instintivo. Instintivo. E aí, quando estreia a TV Mulher, na Rede Globo, com a Marília Gabriela de âncora, e o Clodovil tinha
um quadro que era da televisão tudo muito rápido, todo mundo sabe Sim. disso. Ele respondia era hilário, porque o Clodovil era terrível. Esses dias nós estamos lembrando, eu com uma amiga que é Sincericídio. Não, grosseiro, tinha hora que ele passava do limite. Pois é, a sinceridade às vezes Passa do limite. nos caminha. Eu estava lembrando com uma amiga minha, que é um pouco mais velha, que é minha amiga desde os 14 anos, a Ana, e a gente estava lembrando, uma senhora escreveu uma carta para ele, isso é muito... hoje é horrível, mas a gente acaba achando graça pelo que ele faz, né? Naquela época não deu problema nenhum. Mas uma senhora com 100 e tantos quilos escreveu uma carta para ele, passando as medidas, falando o quanto ela pesava e que ela precisava de um traje para casamento. Como ela deveria ir? Ele falou para ela, com o peso que a senhora está e as medidas que a senhora me mandou, a senhora deve ir rolando. Grosseria, grosseria pura. Mas isso era o Clodovil. Eu estou enxergando o cara falando isso. Era o Clodovil, era isso. E aí, a senhora deve ir rolando. Aí esses dias, essa minha amiga falou, Marcos, você lembra de um episódio assim? Porque eu era fissurado, eu sentava numa poltrona, assim como a sua, e eu punha uma cadeira. A cadeira da cozinha de casa era de fórmica. E ela era muito gostosa de desenhar, porque é aquela coisa bem... É plano, não é? Plano, como essa liso. Liso. E eu ficava desenhando o Clodovil, aí assisti o programa inteiro. Mas na hora do Clodovil era o ápice. Sei. Era o ápice, porque eu comecei a me identificar com aquilo. Entendi. E mesmo com toda essa ingenuidade, essa coisa de um menino saindo da infância para a adolescência, eu entendi que eu podia trabalhar com aquilo. Tá. Você entendeu? E depois você foi para São Paulo? Primeiro, eu não sabia o que fazer. Tá. Eu fui conversar com a Marinês Noiva, é uma casa de noiva bem tradicional da cidade. A Marinês tem, se bobear, acho que 40 e poucos, quase 50 anos de mercado aqui em Araras. E eu fui, mostrei para ela, ela ficou muito impressionada, mas falou que não tinha como me ajudar e me mandou para casa de um artista plástico lá no Cândida, perto do colégio, do Vicente Ferreira. Sim. Ângelo Rojo Merino. Eu não sei se eu estou falando direito, é espanhol, mas é mais ou menos por aí. E a esposa dele me recebeu, Nilza. Uma senhora elegante, magrinha, uma graça. Sei. Me recebeu, me colocou dentro da casa dela. Eu me apresentei, cheguei e falei, olha, eu sou Marco, eu faço uns desenhos. E a Marinês pediu para eu vir aqui. E eles tinham trazido o Roger um pouco antes disso acontecer. Eles tinham trazido o Roger para um desfile beneficente na cidade, no Clube Ararense, para o Rotary. Entendi. E eles eram, e o Ângelo e a Nilza eram amigos do Roger. E aí fez a ponte. Ela falou, Marco, eu vou ligar, ele nunca atende a secretária, mas a gente vê o que a gente consegue. Ele atendeu. E falou, manda o menino aqui semana que vem. Aí voltei para casa, falei, gente, preciso ir para São Paulo semana que vem. Puxa vida. E liga para minha prima, Odete, liga para minha prima, não, eu levo ele. E aí na outra semana voltei com meu pai. E o que para mim é muito emocionante, meu pai é um super espanhol. Mas no sentido exato, aquele que vai do amor ao ódio. Mas um mar de amor na minha vida. Mas muito, muito intenso. E ele entrou, nós entramos. Eu vou confessar para você que a gente não sabia nem sentar. Era tudo tão luxuoso, tão luxuoso. E nós sentamos, meu pai com a simplicidade dele, eu com a minha. Minha prima era uma pessoa mais antenada. E aí ele conversou com o Roger. Quando nós saímos, tinha um jardim na frente do ateliê. Na calçada ele falou para mim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, Levou todos os desenhos, naturalmente. Levei todos os desenhos. Ele falou, é isso que você quer? Eu falei, é isso, pai. Ele falou, então é o seguinte, eu tinha dinheiro guardado para você estudar, você não quer estudar, você já quer trabalhar. Eu vou colocar na sua mão, mas terminou, você está por sua conta. Eu estou com 56 anos. Eu estou pela minha conta e com a bênção de Deus até hoje. Entendi. Vivendo da minha arte. Quando você começou a entrevista, falando o que é, assim, melhor na existência humana é você conseguir distribuir os seus dons. Sem dúvida. Eu me sinto muito privilegiado. Partilhar isso. Não, porque tem gente que não consegue. Você vê, nós estamos vivendo um tempo que Mas quem sabe o que faz, tem autoconfiança, não tem o menor problema em partilhar. Mas você vê, eu vejo pessoas que cantam, que eu falo, meu Deus, olha a voz, que e não coisa acontece linda, né? nada. E não acontece nada. É verdade, cara. Então, quando eu olho... Muito melhor que muitos mas não tem... Infinitamente melhor de sucesso. Não tem dúvidas. Sem dúvida. E quando eu vejo a minha história, eu falo assim, Paulinho,
eu não sou uma pessoa de forçar a barra. As coisas foram acontecendo de uma forma tão casual. Comigo também foi assim. Tão casual. Quando eu vi, eu estava inserido. Primeiro que eu fui para um mercado que não tinha nada a ver com a minha criação, um mundo muito sofisticado. Sim. Mas eu não sei explicar para você, mas eu interpretei tão bem o personagem. Você sabe fazer tal coisa? Sei. Você sabia fazer porcaria nenhuma. Mas sei. Fui na cara, da coragem, e fui fazendo. E trabalhei, depois eu voltei de São Paulo para Araras, trabalhei na confecção da Maria Helena Chibebe, trabalhei com a Maria Ângela Polari num ateliê, trabalhei numa loja de tecido que tinha em Rio Claro e aqui em Araras, a Casa das Novidades do Carlos. Casa das Novidades, eu registro Rio Claro, porque eu morei lá em Rio Claro também. Na Casa das Novidades foram 12 anos de trabalho. Puxa vida. E eu, como eu tinha, nessa época eu brinco que eu tinha mais emprego que o pai do Cris, né, da série, que tinha 2, eu tinha 4. Então eu trabalhava na Maria Helena, na Maria Ângela e nas 2 Casas das Novidades. E nas nas Novidades eu agradeço muito o Carlos e a Thelma, agradeço a Deus a oportunidade, porque eu chegava lá, por exemplo, eu entrava a 1, ia até às 6. Sei. Eu atendia 30, 40 mulheres por tarde. Puxa vida, que e do espetáculo E do Mãe Preta até o condomínio mais sofisticado. Isso foi me dando um feeling para tratar as pessoas, de aprender a atender, o atendimento. E foi captar, né, o sentimento do que ela está querendo. Isso mesmo. Perfil, isso histórico, mesmo. Porque a personalidade, ela é resumida, mas ela traz uma série de elementos que a caracteriza, que é onde você faz a imagem, faz a figura, não é? E a partir dali você desenvolve seu trabalho. Isso requer uma sensibilidade, isso requer talento acima de tudo, e isso requer também muita vontade, né? Isso, então, mas ó, o que você está falando é muito interessante. As pessoas perguntam, Marco, como é que é seu métier? Eu falo, ele é atípico, ele é diferente, por exemplo, de um grande estilista, vamos falar assim, já não existe mais, mas o Tufi Dueck da Fórum. Certo. O Tufi Dueck da Fórum, na época que a Fórum foi todo aquele fenômeno que foi, ele tinha que estar antenado, ele tinha que ter sensibilidade, mas era focado numa grande massa. Numa grande massa. Sim. Então ele propunha uma coleção, aquela coleção era lançada, depois as peças iam para as lojas, que a Fórum tinha uma rede de lojas. No meu caso, não. Todo o meu trabalho é focado na essência da pessoa. Entendi. É exatamente isso que você falou. Eu tenho que conseguir, né? Vamos dizer, a cliente sua esposa me liga. Aí, Marco, eu quero um horário com você, casamento da minha filha, recebo ela no ateliê. Todo o processo vem dessa coisa de eu conseguir extrair... Como que é o nome de sua esposa? Rosana. De eu extrair da Rosana todo o espírito dela, a essência dela. Aí o pessoal pergunta assim, Marco, mas qual que é o segredo do sucesso? O que você faz? É eu conseguir fazer um vestido, que a hora que a Rosana chegue na festa... Fala, meu Deus. Todo mundo fale para ela, Rosana, essa roupa é sua cara. Essa roupa é sua cara. Senão a gente não veste uma mulher. A gente fantasia uma mulher, você entendeu? É uma ótica interessante essa. E eu posso falar o seguinte... Acredito que seja do talento, seja do dom, mas esses 12 anos nas Novidades me deu um feeling. Sei. Porque você imagina, eu não podia pegar uma senhora com 4 filhos, com poder aquisitivo não tão elevado e querer transformar ela numa... Você entendeu? Com certeza. Olha, vamos fazer o seguinte, tá gostoso esse nosso bate-papo aqui e você instintivamente já começou pela história, né? Que quando a gente traz, e você é um artista na acepção da palavra, não é? Artista da moda, quando a gente traz alguém, é sempre interessante você entender por que ele chegou. E muitas das vezes está sustentado exatamente naquele princípio casual. Me permita me colocar nessa condição também e como foi o seu caso. Vamos fazer o seguinte, pessoal, estou aqui com o Marco Navarro, estilista, uma pessoa queridíssima aqui na cidade de Araras e também região, e a gente vai entender o porquê que ele permaneceu aqui, mas ele vai contar mais detalhes da carreira dele, vamos falar sobre a moda em si, logo após esse intervalo comercial. Nós vamos e voltamos. Está pensando
pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato real certificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas, Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Atualidade está de volta. Eu estou recebendo um ararense aqui de nascimento, literalmente. Por que eu estou falando ararense? Porque eu sou piracicabano e tenho a honra mesmo, todo mundo que acompanha o programa sabe que constantemente eu falo isso, de ostentar e de ter recebido o título de cidadão ararense, uma cidade que mora no meu coração. Às vezes, viu, Marcos, eu sou capaz de sair ali, minha base é Campinas, enquanto trabalho, agora também aqui, mas normalmente eu saio de Piracicaba, às vezes teve um período com aquelas motos grandes, então eu vinha dar uma volta na praça, não conversava com ninguém, ia até a igreja do Cândido e ia embora. E hoje, para variar, eu fiz isso de novo, só que agora eu venho a trabalho, né? Isso. Que é bom também. Sem contar os inúmeros amigos que a gente contabiliza ao longo de todos esses anos. Quando eu saí para o intervalo, eu disse que nós íamos, você falou do teu histórico, né, para chegar nessa área, para atuar. Por que você nunca saiu de Araras? Então, na verdade eu fui para São Paulo e meu pai deixou eu ficar em São Paulo porque eu tenho um tio, né, falecido já. Meu tio Francisco, irmão dele, que tinha uma fábrica de agulhas em São Paulo, estava muito bem sucedido. Mas essa fábrica de agulha, e por conta da fábrica, ele morava em Sapopemba. Tá. Você imagina, eu com 14 anos, morar com esse meu tio em Sapopemba. Sim, e depois... E todos os dias para os Jardins. Sei. Em Moema. Eu nunca andei tanto de ônibus, metrô na minha vida. Eu peguei uma algeriza, um asco, um ranço. Você deu sorte de pegar a época do metrô já, então, né, amigo? valeu, por conta de tudo que eu aprendi. Foi uma grande escola. É uma escola, Mas né? aí, depois de alguns anos em São Paulo, eu recebi o convite da Maria Helena Chibebe, ex-esposa do Dr. Milton, Maria Helena Nicolela na época, e eu falei, vou voltar para o interior, vou voltar para mim. E quando eu chego aqui, eu começo a coisa começa a acontecer com muita... Tinha alguém na área ou não tinha ninguém aqui nesse sentido? Eu acho que existia um estilista... que é diferente de confecção, né, amigo? É outra história. Outra história. Eu acho que existia um cara que trabalhava numa loja de tecido, que permaneceu durante muitos anos, mas a primeira versão dela, Dalmo. Dalmo Mazon. Tá. Que isso, assim, também anos 80, ele fez o processo inverso. Processo inverso. Ele começou a trabalhar, eu acho que por aqui, foi embora para São Paulo. Eu acho que ele ficou muito tempo numa grife de noiva, numa loja de noiva bem famosa em São Paulo, Nova Noiva. Ele ficou lá. E eu sei que quando eu cheguei não existia ninguém. Tá. Você entendeu? Que desenhasse, que... Sei. Não comecei, é lógico, de cara com o meu ateliê. Eu vim para trabalhar com a Maria Helena, depois conheço a Maria Ângela, ela tem um ateliê, a gente começa a fazer roupa de festa sob medida, incentivo ela... Essencialmente é a tua especialidade? É o que eu mais gosto. Roupa de festa. É o que eu mais gosto, roupa de ocasião. Porque eu tenho oportunidade de lidar com a pessoa de uma forma muito íntima. Eu quero agora... porque pode ser um evento também elegantérrimo não, tudo bem. Não precisa ser casamento. Não só ou casamento. Festa. Isso, mas o que acontece? Eu sempre quis lançar uma coleção prêt-à-porter. Tá. E agora, nos projetos, eu estou aí com uma coleção e vamos lançar um prêt-à-porter, porque é um filão de mercado que eu nunca... Né? Que tem também, numericamente, uma condição melhor, porque é a moda... como é que eu vou especificar o prêt-à-porter aqui? É uma moda mais...
Ela é mais, não é específica. Abrangente. Abrangente, ponto. Então, na verdade, o que acontece? E olha a minha dificuldade, por conta de ser tão... A primeira visão que eu tive de uma revista francesa foi a Le Officiel francesa. Tá. E quando eu me deparei, tinha uma foto da Jerry Hall, que foi ex-esposa do Mick Jagger, e uma outra modelo que eu não vou lembrar o nome, numa propaganda da Chanel. Então eram as duas sentadas num sofá maravilhoso de veludo, aquilo me impressionou tanto. Então, desde muito cedo, o meu olhar, ele voltou e eu fiquei fascinado pela alta costura francesa, pelo feito à mão. Eu falo que eu amo agarrar um cachorro para a orelha. Quem costura para você? Você desenha? Eu desenho e tenho uma equipe. Eu tenho a minha costureira-chefe hoje, a minha contramestre, chama Wanda. Tá. Que está comigo há 25 anos. Puxa vida. E eu preciso morrer junto com ela. Entendi. Porque não vai existir mais mão de obra. Tá. Nós vamos entrar numa crise de mão de obra no ramo de Para ela vai faltar o estilista e para você vai faltar a costureira. O estilista, eu acho que a gente tem uma possibilidade maior. Principalmente porque a meninada mais nova fica muito encantado com esse métier, né? Porque o que a gente vê é o glamour, né? Sim. Os bastidores ficam todos meio escondidinhos. Então a gente vai ter, as faculdades de moda no Brasil são um sucesso. Você chegou a pegar os tempos dos clubes com bailes ou nesse período já estava... Aqui, né, em Araras? Aqui em Araras. E aí, Rio Claro, Araras, quais as cidades que você tem assim uma relação mais forte na questão de moda? Limeira. Limeira é uma cidade com uma potência incrível. Eu falo que o limeirense não vive Limeira, ele vive São Paulo. Então, a cliente que faz comigo também, esporadicamente, faz com o Júnior Santaella, faz com o Paulo Dolce, faz com a Wanda Borges, com os grandes da moda nacional, você entendeu? E você vai a um casamento de Limeira, é uma coisa impressionante. Chega um decorador de São Paulo, por exemplo, Marcelo Baquim. 4 caminhões fechados de flores, o caminhão refrigerado. Então, é o pessoal que valoriza a festa. Limeira, eu tenho uma clientela fantástica. Na verdade, a possibilidade, até pelas empresas, né, voltadas ao setor de semijoias e tudo, né, são mais de 3 mil, me parece. E isso, de uma maneira indireta, a questão da rentabilidade, tem grandes empresas em Limeira também. E a gente vem que, claro que o mercado muda, as coisas mudam, mas a gente tem as grandes famílias tradicionais em Limeira da época da laranja. Da época da laranja. Entendi. E é um pessoal, e esse pessoal, pra você ter noção da importância de Limeira, para mim, pelo menos, como profissional da área de moda, o Clodovil, nos anos 70, finalzinho de 70, comecinho de 80, tinha que lançar uma coleção e ele estava muito angustiado. Ele falou, quer saber, antes de lançar em São Paulo, eu vou lançar em Limeira. Se eu for aplaudido de pé, eu faço sucesso em qualquer lugar do Brasil. Entendi. E ele apresentou a coleção em Limeira. Olha, a entrevista é sua, mas me permita, eu não posso ficar imune a essa colocação. Tinha um cara chamado Oswaldo Salib, que era empresário artístico. Sim, pai da Antonella, eu não consigo lembrar o nome da esposa Antonella. dele. Vestir Antonella é uma Zanza, delícia, que mulher deslumbrante. Zanza. Isso. E aí, rapaz, eu conheci Oswaldo Salib e eu estava iniciando o trabalho fazendo cobertura de eventos, só externa, não tinha estúdio. E só tinham 5 canais de televisão e não tinha rede social. Então, tudo que acontecia, tinha o Amaury Júnior em São Paulo, tinha eu por aqui. Oswaldo Salib chegou para mim e falou, Paulo, ele tinha os bailes do Havaí, que ele fazia em média de novembro até a semana que antecedia o carnaval. Ele e o Nazaré Mercúrio faziam em torno de 80 bailes. E eu ia para cobrir. E ele fechou um contrato anual comigo que me possibilitava ter um ganho mais duradouro, mais fixo, e foi através da cidade de Limeira. E foi Oswaldo Salib o autor desta façanha. E essa coisa do baile do Havaí, a gente tinha aqui também, tinha no Clube Ararense, tinha na Associação Atlética. Eu ia para Ribeirão, Jundiaí, mas parava, era uma coisa assim. Eu com o ateliê, as costureiras, cabeleireiro, quem fazia flor para cabelo, era uma coisa... Que isso mudou muito, né, Paulo? Com certeza. Isso mudou muito, a gente não tem mais isso. Uma pena. Eu costumo dizer assim, a pessoa pergunta, Marco, como é que é o seu ramo? Falo, gente, não existe mais, porque só se você pegar anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, as grandes famílias, as famílias abastadas, elas moravam em grandes casas, todo homem tinha um smoking.
Sim. Há quem tinha casaca, que era uma coisa Aí que... era o The Best, Era né? o The Best, é o The Best. O Jet Set Internacional. E essas famílias, elas ofereciam festas. Ou alugando um palácio, ou mesmo quem era dono do palácio oferecia. Movimentava todo o comércio Isso, local, isso, né? com o final dos anos 70, isso acabou. Então, Sim. o que é a grande festa hoje? A grande festa hoje de uma família é o casamento. É ali que ela mostra, as mulheres mostram as joias que elas têm, se elas têm potencial de ter um belíssimo vestido, oferecer um grande banquete, bebidas Americana era um deliciosas. espaço que te oferecia muita opção na questão de tecidos ou nada a ver? Você sempre buscou Sempre fora? São Paulo. Sempre São Paulo. Eu tenho fornecedor em Americana até hoje. É? Mas o advento da China, com essa coisa da Sim. China, quando... É o famigerado dumping, Eu né? não sei, eu gosto de história, mas também eu posso dar uns foras. Mas eu ouvi falar que o Napoleão disse que a Ásia era um tigre adormecido. Aí, de quando ele acordasse, eu falo, gente, acordou. Não, eu duro que na nossa época, né? Paulinho. Te chamo de Paulo ou de Paulinho? Do jeito que você quiser, Então já tá. me chamaram de tanta coisa. Então, tá. Você tá no lucro com o Paulo e o Paulinho, né? O Paulinho. Nessa coisa desse advento, do final, da quebra da indústria têxtil no Brasil, eu fiquei muito espantado. Nós tínhamos a tecelagem Saliba, a gente tinha a Nossa Senhora do Brasil, a gente tinha a Nossa Senhora de Copacabana, a gente tinha a Verne ainda existe, a gente tem a Verne. Eu tenho uma grande cliente, hoje primeira-dama de Cordeirópolis, a Cristina Saad. Você acredita que a Cristina teve no meu programa na Bandeirantes lá, uma figura queridíssima, o marido dela também. Eles têm uma origem... O Elias, né? Elias, em Rio Claro. Eu conheci o Elias, mas eu não ligava o nome à pessoa, porque eu morei muitos anos em Rio Claro. Eu saí de lá em 1980, mas eu morei 10 anos e saí daqui em 70. Quer dizer que de 10 em 10 eu moro... Eu vou para uma cidade. E o Elias teve uma tecelagem cordeiro só de seda pura. Cristina teve lá comigo, cara. Palha de seda. Comprei dele quando ele tinha a fábrica. Mundão pequeno, hein, amigo? Mundo pequeno. Que coisa doida isso. Você vê, a gente... Essa coisa da gente ser do interior, tem muito isso, né, Paulo? Eu acho isso muito gostoso. E aí você comprava também tecido Comprava dele e depois acabei tendo... Né, a coisa foi tomando um volume, eu atendo toda a região. Eu atendo de Campinas a Leme, Pirassununga, Rio Claro. Onde é que te acha Concha, na rede social pra gente Marco passar? Navarro Costura, no Instagram. Marco Navarro Costura. Na minha arrogância ignorante, eu às vezes... No começo eu usava Marco Navarro Alta Costura. Esse termo não existe no Brasil. Tá. É só na França. Entendi. Então eu falei, deixa eu baixar minha bola, que isso é muito feio, é muito bobo. Então hoje é Marco Navarro Costura. Marco Navarro Costura. Olha, eu só gostaria de agradecer aqui ao Marco Navarro, estilista de mão cheia, ararense de nascimento, sucesso em todo o estado de São Paulo e muita gente do Brasil também conhece o trabalho dele. Quando você tiver novidade, volte sempre, você é sempre bem-vindo. Vou estar sempre à disposição, Paulo. Um prazer para mim estar aqui e, como já falei, vendo você assim tão bem. É que os amigos fazem isso pra gente. Na verdade, isso pode ser traduzido como um reflexo de uma figura tão querida. Então tá bom, mas receba o meu carinho. Olha, estando bom por ambas as partes. Celso Russomano aqui agora. Paulo Russomano. Aliás, eu entrevistei o Celso recentemente. Pessoal, a gente volta já. Até já. Não desliga não, hein? A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. A
as nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta e o Atualidades agora, mais atual do que nunca, está trazendo aqui uma profissional que semanalmente está marcando presença conosco, emprestando, claro, sempre a tua capacidade, teu talento enquanto profissional, enquanto mulher elegante como sempre, e essa elegância ela traduz na atividade diária dela, na atividade cotidiana. Está chegando agora, fresquíssima eu ia falar Veneza, mas não é Milão, na Itália, evidentemente, numa cidade em que abre os braços o tempo todo para tudo que está na atualidade na questão de moda. Estou aqui com a Renisa Raso, e que de raso absolutamente muito pelo contrário. Renisa, um prazer te receber mais uma vez. Eu que agradeço sempre, muito bom estar aqui dando dicas para quem está reformando, construindo, é muito bom. Pois é, eu sei que você voltou com 1000 novidades, não é? E, inclusive, Milão, eu acho que não é Eurolute, né? É a feira que você teve lá. Isso, também. O ano passado foi... Eurocutina, tá. Então eles intercalam. Um ano é sobre iluminação, um pavilhão extra, né? O Cutina, cozinha, evidentemente. E Eurolute sobre iluminação. Tá. Mas a feira é o salão de móveis, né? É a feira mais... feira internacional, a feira mais importante do design de móveis. Então é muito bacana. Ô Renisa, enquanto se fala em Eurolute, você associa a Europa e luzes, não é? E como tudo acontece de lá para cá, eu quero saber de você que experiência você viveu ali, né? Vivenciou, enfim. Ai, sempre é uma delícia. É o resgate das luzes? Na verdade, tudo se transforma e volta, né? Sei. Eu falo cíclico, que assim, né? Isso, a arquitetura está completamente ligada à moda. E então, a gente tem esses ciclos que vai, volta e veio com tudo. Na parte de iluminação, a parte de vidros. Então, foi muito legal, não só na iluminação, como móveis também, Sei. na linguagem sempre de vidro, a transparência, ou vidros pintados, é muito bacana. E a iluminação veio com tudo. E é uma linguagem toda peculiar, toda particular, que você teve a oportunidade de vivenciar e agora traz isso para partilhar. Sim. Por falar nisso, acho que você traz essa experiência traduzindo aí numa matéria que você fez agora, não é? Isso, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho também, que nós fizemos um programa falando da diferença da iluminação, do tom da das influência, luzes. não é, no ambiente. Isso. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aonde usamos essa iluminação, qual a mais adequada para qual ambiente. Vamos lá então, gente. Com tantas opções no mercado, no setor de iluminação, é normal termos dúvida do que colocar e como usar. E pensando nessa ideia, Sara, qual é a iluminação mais indicada para dentro de casa? Nós sabemos que existem 3 tonalidades, né, de temperatura: a amarela, a neutra e a branca.
E dentro de casa, a gente tem que pensar o que a gente busca quando vai para casa, depois de um dia de trabalho. A gente quer um espaço mais aconchegante, mais acolhedor. E quem vai trazer essa iluminação para nós, esse conforto, é a luz amarela. E a luz branca? As pessoas ainda acreditam que ilumina mais. O que você recomenda? É verdade, o pessoal acredita, porém isso é um mito, né? Quando a gente fala de tonalidade, nós não estamos falando da potência ou de quantos lumens tem, né? Então, eu recomendo a luz neutra em casa, no máximo a luz neutra, no escritório, na cozinha, né, Rê? Você faz muito esse uso em seus projetos. Bastante. É uma das mais usadas na lâmpada neutra. E a branca a gente usa mais em hospitais, né, em escritórios, então em lugares que demandam mais atenção. E falando nisso, nós temos que tomar cuidado em misturar tonalidades, não é mesmo? Exatamente. Ainda mais que hoje em dia os ambientes estão cada vez mais integrados. Então é legal permanecermos com a mesma tonalidade, trazendo um maior conforto visual. Como vocês puderam perceber, o mundo da iluminação é fascinante, não é mesmo? Sara, topa um bate-bola rapidinho comigo? Agora, vamos lá. Iluminação para cozinha, branca ou amarela? Amarela ou neutra? Espaços comerciais, como lojas de roupa? Também a neutra, dá para usar amarela também. E as bancadas de maquiagem, camarins? Neutra. E jardins, paisagismo, lâmpada verde? Nunca! Sempre amarela. A proposta é seguir iluminando os projetos de forma inteligente e principalmente acolhedora. Que maravilha isso, Renisa. Quer dizer que ali você especifica muito bem que cada ambiente pede uma iluminação diferente. Exatamente. E cada tipo de luz traz um conforto e um sentido para o ambiente que a gente está, né? Sem contar o quanto uma iluminação valoriza uma decoração, valoriza uma casa, uma fachada, é sensacional. A pessoa que vai utilizar a tua profissionalidade, o teu talento, enfim, o teu conhecimento, na questão de luz, como é que fica? Porque normalmente a pessoa não tem aquela noção exata, mas gosta de dar um palpitezinho também. E aí, como é que faz? Isso, a gente sempre vai direcionar. Primeiro, qual é o ambiente, então eu vou sugerir a iluminação adequada e depois o tipo de iluminação. Então, se é pendente, uma arandela, uma iluminação direta, uma iluminação indireta. Então, isso faz toda a diferença e traz um sentido para a funcionalidade também. Hoje é muito normal as pessoas morarem em condomínios e ter uma parte externa que normalmente se passa, muitas vezes, uma boa parte do tempo. A parte externa também é considerada nesse sentido, na questão de iluminação? Sim, com certeza. A parte externa, a parte de fachadas, né, que é onde você valoriza seu imóvel também. Que é o cartão de visita, não é? Exatamente, exatamente. Então, a iluminação faz toda a diferença num projeto. Iluminação pede o quê? Tipo diferentes de lâmpadas? De lâmpadas, intensidade e tipo de luminárias. Tá. Então, se é pendente, se é arandela, se é os espetos, por exemplo, a iluminação de baixo para cima, você super valoriza o que você está iluminando. É a tendência do momento. Com certeza. Já dizia Milano. É. Bacana. Bom,
Eu queria te agradecer, dizer que na outra semana você está conosco, nós vamos falar sobre a semana que vem. Sobre marcenaria. Marcenaria, um tema realmente que aguça um pouco a nossa curiosidade, porque até através da história, não é? Lá atrás, as pessoas já tinham esse trabalho manual e que depois virou numa maneira industrial, enfim, nós vamos curtir muito sobre isso. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado, viu, Renise? Eu que agradeço, como sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós voltamos.